a mulher, ela é mais estudiosa do que o homem. Então a síndica, ela participa de mais cursos, palestras, workshop, então ela busca mais a informação e o conhecimento. Estar trabalhando em que eu posso ser estritamente profissional, né, seguindo as regras, convenção, regimento interno, mas sendo imparcial, para mim é tudo de bom. De volta para mais um O Perito Podcast, aquele nosso encontro de sempre para falar das coisas que interessam aos síndicos e aos condomínios em geral. Hoje nós estamos com o nosso terceiro episódio de Mulheres na Gestão Condominial. Isso em comemoração ao mês de março, que foi o mês do Internacional da Mulher. E eu estou aqui com duas mulheres fantásticas, já vou falar sobre elas. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Aletheia Meira e Amanda Scioli, de novo para mais um episódio da nossa série Mulheres na Gestão Condominial. Tudo bem com vocês? Vamos lá, tudo ótimo. Vamos voltar um pouquinho ao programa passado e vamos falar do seguinte: síndica orgânica versus síndica profissional. Poucas palavras. Prós e contras, vantagens e desvantagens de uma modalidade em relação à outra. Pensando em mulher, hein? Olha, eu vou tomar a liberdade de falar aqui antes da minha colega Amanda, porque eu sou síndica orgânica, ou seja, onde eu moro eu sou síndica, e eu também sou síndica profissional em outros condomínios onde eu não moro. E eu te falo, né, vou te falar de uma vantagem do síndico orgânico em relação ao síndico profissional. Existe uma vantagem aí, que é exatamente esse contato maior com os condôminos e tá mais em contato mesmo com o condômino no dia a dia, saber mais do que se passa no condomínio, e a informação ela é mais rápida justamente porque eu moro. Então eu veria isso como uma vantagem em relação ao síndico profissional, que às vezes quando chega uma informação num condomínio onde eu sou síndica profissional, eu só vou saber depois de 2 dias que aconteceu determinado fato para que eu tome determinada providência que chega até a mim. Bom, e para mim, como síndica, eu não sou síndica orgânica, né? Mas eu vejo como uma vantagem ser síndica profissional a imparcialidade. Porque eu não tenho que me preocupar com o meu vizinho, a hora que eu pedir para o meu jurídico cobrar extrajudicialmente as cotas condominiais em atraso, eu não tenho que me preocupar em dar uma advertência devida ou multá-lo, porque depois eu vou encontrar, que chato, ele foi... Então, no meu condomínio, então, eu ia ficar doida, porque, a neta da fulana, que era amiga da minha avó, que agora eu vou ter que entrar com uma ação de cobrança. Não ia dar certo. Então, essa imparcialidade de estar trabalhando em um condomínio em que eu posso ser estritamente profissional, né, seguindo as regras, convenção, regimento interno, claro, conduzindo a gestão de uma forma humana, tudo, mas sendo imparcial, para mim, é tudo de bom. Agora você vê, vocês como advogadas, né, vocês já ouviram muitas vezes a expressão advogar em causa própria, né? E a gente também pode fazer um paralelo assim, né? Eu vou ser síndico em causa própria, ser acusado de ser síndico em causa própria, que eu estou me sendo beneficiado, que eu estou alguma coisa desse tipo. Isso é um problema realmente, né? E o fato do síndico ser mulher, ele alimenta essa discussão? O que tem de diferente nessa discussão? Orgânico versus profissional, sendo o síndico uma mulher? Eu acho que de tudo aquilo que nós já conversamos até nos anteriores, né? Eu acho que é somente aqueles que realmente já têm esse preconceito enraizado dentro deles por ser uma mulher, mas fora isso, não vejo uma grande diferença, assim, por ser mulher ou por ser homem. A não ser aqueles que já consideram a mulher um objeto inferior. Um ser menor do que eles para entender de condomínio.
Eu gosto de pesquisas, né? Eu sou meia teórica. Então, o que eu posso te dizer é que a mulher, ela, não só a síndica, mas isso em todas as profissões, Ansel, a mulher ela é muito mais preocupada com a qualificação dela do que o homem. Isso eu te falo porque isso existe... Qualificação dela mesma? A qualificação profissional, exatamente. Então, a síndica, ela participa de mais cursos, palestras, workshop, então ela busca mais a informação e o conhecimento. Não que o homem não o faça, eu estou dizendo que a mulher, ela se dedica mais a isso, ela procura mais a isso, né? Então eu vejo isso também, uma grande diferença entre o síndico homem e a síndica mulher, mas não só na sindicatura, isso em todas as áreas, porque eu venho da área do direito, então assim, como eu fiz a licenciatura, iniciei mestrado, então a gente vê que a mulher, ela é mais estudiosa do que o homem. Tá? Então ela traz isso também para o lado profissional dela e eu vejo isso na sindicatura também, nos cursos, nas palestras, em todas as atividades que vêm agregar conhecimento, eu vejo muita participação da mulher. Então eu vejo isso como uma diferença também entre síndico homem e síndico mulher e vejo também a diferença do síndico orgânico, síndica orgânica e do profissional, que precisa também o profissional estar atualizado e ter também esse know-how aí de estar se qualificando sempre para poder, numa concorrência, né, numa assembleia, falar, olha, eu tenho um determinado curso, igual a doutora Amanda chega lá e fala, olha, eu sou síndica que estudei, fiz curso pela Gabor, que é um dos melhores cursos. A gente tive aula com o Ansel. Teve aula com o Ansel, eu também tive aula com o Ansel. Então, são os nossos diferenciais, é exatamente os títulos que a gente traz. Então, isso sim é importante, isso diferencia bastante. Concordo com a Leteia. Isso diferencia bastante. E eu vejo no dia a dia, nas concorrências, tudo, quando eu trago à tona, né, essa dedicação durante todos esses anos à área de estudo. Por mais que muitas vezes eu tenho síndicos concorrendo comigo, maiores, grandes empresas, eu falo que tem aquela equipe de 20, 30 pessoas, ou estão no mercado há 10 anos, né? E eu no mercado como síndica há 5, às vezes faz a diferença. Às vezes, uma folha de papel onde está o teu currículo, ele não revela tudo aquilo que você é capaz de fazer, toda a tua preparação. Né? E se você se submeter a um questionário, a uma sabatina, né? E responder com confiança, com convicção, as pessoas vão realmente confiar que a pessoa que eu estou vendo atrás de você é uma competência personalizada, personificada, né? Isso é melhor do que qualquer folha de currículo, né? E aí você precisa realmente mostrar. Mas aí entra o que você falou também, Leteia, porque tudo bem, eu me preparo, mas será que nessa preparação não seria importante também eu ter uma preparação de como divulgar a minha preparação? Sim, sim. Entendeu? Isso também faz parte. Faz parte da postura, da maneira de se vestir, que a gente falou no programa passado. Tem tudo isso aí. Tem tudo a ver. E quando você fala da sabatina, hoje os condomínios, a maioria deles já chamam os síndicos que são candidatos para uma assembleia, já chamam eles para entrevista com o conselho e sabatinam. Fazem muitas perguntas, fazem entrevista e às vezes tem até uma assessoria, um jurídico do condomínio que traz essas perguntas e que traz já todo o roteiro para os conselheiros. A grande maioria. Sabe por quê? Porque eu sempre falo que depois de uns 2, 3 anos, qualquer síndico só pode se titular engenheiro. Pode até dar só falta dar o diploma, porque ele conhece bastante de obras, de manutenção predial e tal. Verdade, e na parte do direito é a mesma coisa. Você também já é quase uma advogada mesmo sem ter aquela formação. Porque lida no dia a dia com aquilo e você aprende. Então, quando você já sabe, ou quando você faz o curso e você também está vendo aquilo na prática, né? Um está complementando o outro. Então, é aquilo que você falou, realmente. E se eu pensar assim em quatro categorias diferentes? Então, vamos lá.
síndico orgânico, homem e mulher, síndico profissional, homem e mulher. Como é que eu debato essa... O que tem de diferente? Eu acho que não tem muita diferença, por tudo que a gente já conversou aqui. Eu acho que são aquelas características básicas que nós conversamos. A mulher talvez tenha, né, a diferença entre o homem e mulher, síndico profissional. Talvez a mulher tenha aquele olhar um pouco mais apurado, né? Ela é mais dedicada. Não que ela seja mais dedicada, mas ela é mais detalhista. O homem ele é já mais objetivo, né? Eu vejo ele já vai lá. A mulher não, ela já procura saber, vamos tentar acertar, vou tentar mediar a situação, né? Você tem aí, olha, eu diria que níveis, assim, ó. Você falou síndico orgânico, homem, mulher. A Amanda já falou os diferenciais da mulher. Quando essa mulher passa a ser profissional, isso está muito mais trabalhado, muito mais apurado, muito mais profissionalizado por conta da qualificação. Agora, o orgânico, né? O síndico orgânico, que é o morador, geralmente o morador, ele, não sendo o profissional, ele trabalha fora, porque ele trabalha. A não ser que seja aquele senhorzinho aposentado, senhorinha aposentada, que existe também, né? Condomínios aí, que a pessoa fica ali anos cuidando, aquela única torre com poucos apartamentos, antigo, prédio antigo. Então vai ter aquele morador que está ali há anos, aquela senhorinha, aquele senhorinho aposentado e que cuida do condomínio. E que o pessoal gosta, porque já tem ali, né, a galera que gosta. Agora, geralmente, outros condomínios maiores, o síndico morador, a síndica moradora que não é profissional e que trabalha fora, né? Sai para trabalhar cedo, chega de noite, então já não tem aquela dedicação. Então, eu diria que não vai ser tão eficaz. Esses são grandes... conforme eu falei num outro episódio, esses às vezes são grandes concorrentes aí de poder errar e trazer demanda para o condomínio, né? Então eu acho que hoje os condomínios não devem arriscar, não devem. O síndico orgânico, a não ser que ele seja morador orgânico, mas ele tem o know-how naquela área. É o meu caso como síndica orgânica onde eu moro. Eu moro num condomínio grande, são 400 unidades de apartamento. Lá eu tenho 23 colaboradores, é uma grande empresa. Então estar à frente disso, de forma orgânica, sem qualificação, sem conhecimento, o condomínio corre-se um grande risco de falir, porque quando eu entrei lá como síndica, foi justamente para poder livrar o condomínio de demandas judiciais, porque nós tínhamos uma empresa que deu no pé e abandonou os colaboradores lá. Zé, a gente tem uma outra questão que eu queria te perguntar para você que me surgiu agora. Bom, não é o fato de um morador que está na função de síndico e recebe alguma vantagem por isso, pode ser um pagamento, ou pode ser uma isenção de taxa condominial, não é esse o fato, não é porque ele está recebendo uma vantagem que faz dele um síndico profissional. Jamais. Jamais, tudo aquilo que a gente está falando. Mesmo o honorário, mesmo o fato dele receber um honorário, porque hoje tem síndico orgânico que recebe honorário. Né? Isenção da cota mais um salário mínimo, que é o mais comum, né? O fato dele receber essa remuneração não significa realmente que ele é profissional, não. A preparação é fundamental. A preparação técnica, de costumes, de postura, de tudo que a gente falou, de se vestir, de se colocar, e etc, etc, etc. Eu acho que é uma diferenciação que a gente precisa realmente fazer, né? A Cláudia pergunta o seguinte: Ansel, a mulher que trabalha com sindicância, o termo sindicância é meio esquisito, né? Sindicatura é o termo correto. Sindicância é mais investigação, né? Então, Cláudia, usa sindicatura ao invés de sindicância. Fica mais legal. A mulher que trabalha com sindicatura é mais cobrada que o homem? Mais cobrada? Não posso trazer números aqui, como a Letéia gosta. Mas eu sinto, tá? Vou dizer por mim, né? No meu trabalho, no meu dia a dia, tantos condomínios que eu já trabalhei e trabalho, eu não me sinto mais cobrada do que os homens. Eu me sinto tão cobrada quanto. E muito cobrada. Eu acho que o fato, por si só,
de você ser um profissional da sindicatura, né? Profissional, você já é cobrado. Você já entra no condomínio hoje com uma expectativa muito elevada que você vai resolver os problemas do dia para a noite, que você é o salvador da pátria daquele condomínio. Hoje é o que eu sinto, porque são condomínios geralmente muito machucados por gestões anteriores, sejam elas de orgânico ou profissional. Então, quando você entra, eu costumo falar, você já entra com a faca no pescoço. Você vai ter que fazer acontecer ali, né? Então, eu acho que isso é o fato que é a cobrança maior, por você ser profissional, independente de ser homem ou ser mulher. Cláudia, ser síndico não é fácil. Seja homem, seja mulher, sempre vai ser cobrado. Porque os síndicos são muito cobrados. E é tudo no condomínio. É a parte financeira, se tiver que reajustar a cota condominial, vai ser cobrado porque, né, e vai ter um levante. É na parte de manutenção, é na parte de obra, em tudo o síndico ele é muito cobrado. Eu não vejo que seja só a mulher é mais cobrada que o homem. Eu acho que a função do síndico é uma função que é muito cobrado por todos os condôminos. A Leteia sabe, não sei se você sabe também, que eu fui árbitro de futebol. Não sabia, Fui Zé. há muitos anos e tal. Olha, que interessante. Eu lembro que tinha um árbitro muito mais experiente que eu, tal, que foi meu amigo, já faleceu, inclusive, e ele dizia o seguinte, que existe uma postura de árbitro que ele não aconselha, que ele não aconselhava, que é o árbitro polícia. É aquele que fica vigiando, querendo encontrar transgressões a qualquer custo para poder apitar falta, para poder punir um jogador, etc, etc. Bom, isso, quanto mais você tem essa postura, menos você vai usar o bom senso, que as coisas precisam fluir e correr de uma maneira normal. E eu acho que a Cláudia está perguntando tem um pouquinho disso também, que de repente o síndico tem que ter uma postura parecida, de deixar fluir, deixar as coisas acontecerem, deixar as coisas se ajustarem para ficarem normais e não ficar em cima punindo só porque você é mulher e pode ser mais cobrado por isso. Vocês acham que eu estou falando bobagem? Não, você não está falando bobagem. Inclusive, me veio em mente um caso que passou na mídia na semana passada, né? Exatamente sobre a questão de uma síndica, né, que quis punir um morador que estava mexendo no veículo na garagem, né, um senhor, e acho que chegou até a vias de fato, né, agredir esse morador. E assim, eu acho um absurdo, né, nós não podemos admitir que nenhum síndico, nenhuma síndica queira fazer valer ali uma norma condominial com briga, com bate-boca, com violência, com imposição. Não, tudo tem. É igual o direito, ele tem leis e procedimentos, né? Que por exemplo, Código Civil e Processo Civil. É a forma como você vai aplicar aquilo. Então, o regulamento interno trazia uma proibição de mexer no carro da garagem? Trazia. Qual é o procedimento? É você ir lá e brigar com o morador? Claro que não. O procedimento é você mandar uma advertência por escrito explicando que ele não pode fazer aquilo. E numa reincidência ou duas, dependendo do que tem na regra do condomínio, porque cada condomínio tem sua regra, aí sim ele vai ser autuado, vai tomar uma multa, mas jamais o síndico ter essa postura de ir pessoalmente, chamar a atenção, exatamente essa questão que você falou, né? De chegar e de falar, de intimidar ou de querer exercer um poder de polícia, né? Porque ele é autoridade no condomínio, o síndico é autoridade, mas ele tem que saber exercer isso de forma eficaz, de forma com bom senso, com educação, com respeito, porque aí ele vai conseguir o respeito também dos condôminos. Senão, ele não vai ter o respeito dos condôminos. Exatamente. Aliás, a maioria dos noticiários que nós vemos hoje em dia de síndicos que foram baleados, mortos até, né? Ou apanharam, foi porque quis resolver a situação pessoalmente, chamando atenção, dizendo o que pode e o que não pode. E jamais faça isso, né? Nós que viemos e estamos, como no seu caso, no jurídico, esse não é o procedimento, né?
Eu vou confessar uma coisa. A gente descobre o poder do síndico com as crianças do condomínio. Por quê? Porque quando a gente está andando na área comum, e as crianças sempre aprontam, né? Por exemplo, a quadra é o local de bola. Mas se ela tiver um outro local com a bola, e de repente ela vê a síndica se aproximando, as crianças já olham uma para outra e falam: a síndica, a síndica. Aí já esconde a bola, já segura a bola, finge que tá só passando com a bola, né? E aí com as crianças a gente pode pegar e falar assim: opa, a impressão minha ou tem alguém batendo bola aqui? Não, síndica, não tem não, né? Então eu acho muito engraçado, eu interajo muito com as crianças, mas assim, as crianças também respeitam e elas sabem dessa autoridade, né? Porque quando elas nos veem, né, andando... Mas isso é em qualquer situação. Eu estava um dia na calçada, né, falando no celular, aí eu cruzei, andando a pé, e eu cruzei na direção contrária com um marronzinho. Meu primeiro ímpeto foi jogar o celular no chão. Aí os dois a pé. A gente vê, né? Bom, gente, obrigado pelo terceiro módulo. Vamos aqui, mais um ainda, falar sobre essa história de mulher na sindicatura, que eu acho muito legal. Não perca o nosso quarto programa. Esqueça aí de clicar no programa se você gostou. Se você não gostou, fala para algum inimigo seu clicar do mesmo jeito, tá? E até o próximo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.